Você já sentiu que sua vida foi resumida a apenas cuidar do que os outros deixam para trás? Quando alguém te olha e com um sorriso gentil diz: "Você já está velha demais para isso", como se a idade fosse um carimbo que te impede de sonhar? É assim que, sem perceber, vamos sendo empurradas para o fundo do cenário. Nos tornam figurantes na própria história. Ela ouviu exatamente isso. "Vovó, você é velha demais para voos longos. Cuida da casa pra gente?" Disseram com a maior naturalidade, como se fosse um favor, como se fosse óbvio que ela ficaria para trás. Ninguém perguntou se ela ainda queria estar ali. Ninguém percebeu a dor contida naquele sorriso que só acenava. Mas existe um ponto de ruptura. Um momento em que o silêncio pesa tanto que se transforma em coragem. E essa coragem não vem aos gritos. Ela vem mansa, mas firme, com a força de quem entendeu que nunca é tarde para recomeçar. Quando ela encontrou aquelas passagens de viagem na caixa do correio, algo mudou. Foi como se uma porta, antes trancada por anos de invisibilidade, finalmente se abrisse. E pela primeira vez em muito tempo, ela se olhou como uma pessoa inteira, não como uma sombra que apenas serve. O que aconteceu depois? Você vai descobrir, mas saiba de uma coisa: nunca subestime quem foi deixada para trás. Porque às vezes, quem fica, encontra a liberdade que os outros nem imaginam existir. Eles chegaram em casa com aquele ar apressado, como quem já está com a cabeça longe. Falaram das praias gregas, do azul do mar, das crianças que mal podiam esperar para embarcar. E no meio desse entusiasmo, veio a frase que ficou ecoando: "Você está velha demais para voos longos, vovó. Cuide da casa pra gente, pode ser?" Soou suave, mas carregava o peso de uma sentença. Ela sorriu por educação, mas por dentro sentiu aquela rejeição silenciosa que não precisa de gritos para doer. Era como se a solidão imposta fosse algo natural, como se fosse o destino de quem envelhece. Ficar para trás, ser tratada como figurante na própria família. Uma presença útil, mas invisível. Naquele momento, não houve protesto. Apenas um aceno contido enquanto via a grande van preta se afastar. Eles riam alto, comentando sobre frutos do mar frescos, sem nem olhar para trás. Ninguém percebeu o olhar parado na janela, a dor contida nos olhos de quem só ficou. E de repente, a casa ficou vazia demais. O silêncio parecia gritar, lembrando que ela não tinha sido convidada para participar da alegria. Ser deixada para trás dói mais quando vem disfarçado de cuidado, porque não é apenas exclusão familiar, é o recado implícito de que sua presença já não importa. Ela olhou para as plantas que deveria regar, para as portas que deveria trancar 2 vezes. Era como se a vida dela se resumisse a manter vivo o que os outros deixaram. Nesse instante, algo dentro dela apertou. Não era só tristeza. Era o início de algo que ela mesma ainda não sabia nomear. É curioso como a vida às vezes te coloca à margem, achando que você vai aceitar calada. Ela havia sido mãe, esposa, enfermeira, confidente. Agora era só a vovó que cuida das coisas. Mas havia um detalhe que eles esqueceram. Quem já viveu tanto carrega uma coragem silenciosa, adormecida, mas ainda ali. E naquele momento, ao fechar a porta atrás deles, ela respirou fundo. Sentiu o cheiro do vazio, o peso da invisibilidade, mas também um lampejo quase imperceptível de liberdade. Não sabia explicar ainda, mas algo lhe dizia que não ficaria presa naquele papel por muito mais tempo. E essa foi a primeira rachadura na velha parede da submissão. Na manhã seguinte, enquanto tomava seu chá devagar, ouviu o barulho suave do correio. Não esperava nada importante, apenas contas ou propagandas. Mas, ao abrir a caixa, encontrou um envelope grosso, ainda com o selo da agência de viagens. Dentro estavam as passagens para Atenas. 4 bilhetes, 2 adultos, 2 crianças. O nome dela não estava em lugar nenhum. Ficou olhando para aqueles papéis como quem observa algo que não lhe pertence. Era quase surreal pensar que tinham planejado tudo, comprado cada detalhe, e nem sequer cogitaram incluí-la.
A exclusão familiar estava ali, impressa em letras frias. Era mais que invisibilidade. Era a confirmação de que, para eles, ela não era necessária. Segurou as passagens por um tempo, sem se mover. Pensou nas praias gregas que tanto sonhou conhecer quando era mais jovem. Pensou no marido, Paul, que sempre dizia que um dia iriam juntos. E agora, tudo o que restava era a solidão imposta de quem ficou para cuidar da casa. Mas algo mudou naquele instante. Com as mãos tremendo, ela não chorou, não fez drama. Pegou o telefone e, sem hesitar, discou para a agência. Sua voz saiu firme, quase estranha para ela mesma. Gostaria de cancelar essas passagens, por favor. Do outro lado da linha, a moça pareceu confusa, talvez até assustada, mas obedeceu. Em minutos, o que eles haviam planejado desapareceu. Quando desligou, sentiu um silêncio diferente preencher a sala. Não era mais o silêncio de quem é invisível. Era o silêncio de quem, finalmente, toma uma decisão inesperada. Cancelar as passagens não era vingança. Era apenas o primeiro passo para romper o papel de cuidadora invisível que lhe impuseram. Colocou os bilhetes cancelados sobre a mesa da cozinha e respirou fundo. Ao seu redor, tudo parecia igual. As plantas, os quadros, o relógio marcando o mesmo tempo de sempre. Mas, dentro dela, algo já não era mais o mesmo. Era como se tivesse acordado de um longo sono. E pela primeira vez em muito tempo, ela se perguntou: e se eu não ficar? Essa pergunta ecoou como uma faísca acendendo uma chama. A dor contida começava a se transformar em coragem silenciosa. E essa coragem, ela sabia, teria um destino que ninguém imaginava. Depois de cancelar as passagens, ela sentou na poltrona favorita, aquela onde embalava o filho para dormir muitos anos atrás. Olhou em volta e viu os retratos antigos, especialmente o de Paul, sempre sorrindo. Se ele estivesse ali, ela sabia, não teria deixado isso acontecer. Por um instante, sentiu um aperto no peito, mas logo respirou fundo. Abriu a gaveta onde guardava documentos e encontrou o passaporte. Passou os dedos sobre a capa azul já gasta pelo tempo e, com surpresa, viu que ainda estava válido. Aquilo pareceu um sinal. Era como se o mundo, silenciosamente, estivesse lhe dizendo que ainda havia tempo para recomeçar, mesmo aos 70. Ela pensou na conta bancária. Não era rica, mas tinha o suficiente para se manter. Não havia mais ninguém dependendo dela. Pela primeira vez em décadas, sentiu que tinha autonomia para decidir algo só para si. Foi um pensamento libertador e assustador ao mesmo tempo. Pegou o telefone novamente. Mas dessa vez, não para cancelar, e sim para reservar. Uma passagem só de ida para Atenas. Um assento apenas, sem acompanhantes, sem explicações. O atendente perguntou: tem certeza, senhora? E ela respondeu com uma calma que nunca tinha sentido: sim, tenho. Depois, ligou para Carol, a vizinha de confiança. Pediu que regasse as plantas enquanto estivesse fora. Vai viajar, querida? Carol perguntou curiosa. Só uma viagenzinha. Respondeu, deixando no ar um sorriso que carregava segredos. Era a primeira vez que fazia planos sem pedir permissão. Arrumou uma mala pequena, sapatos confortáveis, um cachecol azul marinho que não usava desde o funeral de Paul e um batom esquecido no fundo da gaveta. Colocou também um vestido que a fazia sentir elegante, mesmo que não tivesse mais se olhado dessa forma há anos. Era mais que arrumar bagagem. Era preparar uma nova versão de si mesma. Na noite anterior ao voo, sentou-se na varanda. O vento batia suave, trazendo um silêncio diferente, quase doce. Pensou no que diriam quando descobrissem. Talvez ligassem. Talvez não. Mas pela primeira vez, isso não importava. Ela sabia que estava escolhendo a si mesma. E dessa vez, não voltaria atrás. No dia do voo, caminhou até o aeroporto com a mala leve e o coração batendo diferente. Era como se cada passo dissesse que ela não era apenas a avó que ficava para trás. Na fila do check-in, sentiu os olhares curiosos dos mais jovens, como se perguntassem o que uma mulher da sua idade fazia ali, sozinha. E ela apenas sorriu por dentro, sem dar explicações.
Quando o agente do portão olhou para o passaporte e para ela, sorriu com aquele jeito educado que os jovens têm. "Boa viagem, senhora." Ela não respondeu, apenas segurou o bilhete como se fosse um escudo. Era estranho estar ali, depois de tantos anos sem viajar, mas ao mesmo tempo havia uma paz que só quem se escolhe sente. No avião, sentou-se na poltrona do corredor. Enquanto os outros passageiros passavam apressados, acomodando bagagens, ela permaneceu serena. Não queria distrações nem conversas. Queria apenas sentir o momento. Fechou os olhos e respirou fundo, deixando para trás toda a solidão imposta que carregava em silêncio. Ao pousar em Atenas, o calor a envolveu de forma diferente. O ar parecia mais vivo, o sol mais próximo. Pegou um táxi simples até uma pequena hospedaria em uma rua tranquila. Nada luxuoso, mas limpo e acolhedor. Quando a atendente a chamou de Madame com respeito, ela sentiu um aperto suave no coração. Era como recuperar um pedacinho de dignidade que havia esquecido. No quarto, pousou a mala no canto e sentou-se na beirada da cama. Não chorou. Apenas ficou ali, olhando o chão de azulejos, absorvendo o peso do que havia feito. Não era tristeza. Era algo mais profundo. Uma sensação de ter quebrado, sem barulho, as correntes invisíveis da invisibilidade. À noite, saiu para caminhar devagar pelas ruas antigas. Não foi longe, apenas algumas quadras. Comprou pão fresco e azeitonas em uma padaria pequena. Comeu sozinha, sem pressa, sem olhar o celular. Não havia ninguém esperando por notícias. E, curiosamente, isso trouxe uma leveza inesperada. No dia seguinte, ao abrir a janela, viu o céu claro e, sem pensar muito, pegou o batom esquecido na nécessaire. Passou apenas um pouco, quase como um gesto de respeito a si mesma. Fazia anos que não se permitia esse cuidado, e naquele instante sentiu que estava começando a se reconectar com quem sempre foi, antes de ser só a vovó que cuida da casa. Foi numa manhã tranquila, enquanto tomava café em uma pequena mesa próxima à janela, que ela a viu pela primeira vez. Uma mulher da mesma idade, cabelos prateados presos em um coque firme, óculos delicadamente apoiados no nariz. Havia algo na postura daquela estranha, algo que transmitia força sem esforço. E por um instante sentiram-se observadas. Rosalie chegou com passos decididos, pediu um café e sentou-se na mesa ao lado. Não era o tipo de pessoa que se esforça para ser notada, mas inevitavelmente chamava atenção. Depois de alguns minutos de silêncio, ela olhou para o pão com manteiga e soltou uma frase simples, quase engraçada. "Você está exagerando na manteiga." Foi impossível não rir. Depois de tanto tempo calada, aquela pequena observação quebrou a muralha do isolamento. Ela respondeu com um sorriso. Melhor do que passar de menos. E foi assim, sem grandes apresentações, que começou uma conversa leve. Duas mulheres, duas histórias, unidas por algo que não precisou de explicação. Rosalie era viúva, ex-diretora de escola, viajando sozinha depois de anos dedicados aos outros. Tinha um humor seco e uma confiança tranquila, o tipo de presença que não pesa. Conversaram sobre coisas simples, o clima, a rua bonita, os gatos que dormiam nas portas. E pela primeira vez, ela sentiu uma conexão genuína com alguém que também sabia o que era ser invisível e, ainda assim, escolher existir. Nos dias seguintes, começaram a caminhar juntas. Não iam aos pontos turísticos famosos, preferiam os cantos tranquilos, as ruas estreitas, cheias de flores, os pequenos cafés escondidos. Rosalie tinha um olhar atento para os detalhes que os outros ignoravam. Um vaso lilás esquecido em uma janela, uma porta antiga entreaberta, um gato preguiçoso sobre uma mureta. E isso fazia o mundo parecer mais bonito. Enquanto caminhavam, trocavam histórias. Falavam de perdas, de filhos distantes, de sonhos adiados. Não havia julgamentos, apenas escuta e compreensão. Era uma amizade inesperada, sem cobranças, sem rótulos. Um vínculo verdadeiro que surgia com a naturalidade de quem não precisa provar nada. Com Rosalie, ela percebeu que a vida podia ter outro ritmo.
Não precisava mais correr atrás de aceitação ou de ser útil para alguém. Podia apenas existir. E, naquele existir simples e honesto, redescobria um pedaço de si mesma que havia deixado adormecido por décadas. Com Rosalie, os dias começaram a ter um brilho diferente. Elas decidiram seguir viagem juntas, sem pressa e sem planos rígidos. De Atenas foram para Florença, depois Lisboa, Sevilha e Granada. Cada cidade trazia uma cor, um som, um cheiro diferente, e em cada uma delas ela sentia como se fosse, aos poucos, desmontando as amarras invisíveis que a mantinham tão pequena. Em Florença, ela ficou em silêncio diante do nascimento de Vênus, sentindo algo inexplicável dentro do peito. Não era apenas beleza, era um lembrete de que ainda havia vida pulsando ali, mesmo depois de tanto tempo se sentindo invisível. Rosalie notou seu olhar parado e apenas sussurrou: "Você está lembrando quem é?" Ela apenas sorriu, sem conseguir explicar. Em Lisboa, sentada em uma varanda, ouviu um músico tocar fado. A melodia parecia falar de tudo o que ela nunca teve coragem de dizer. Uma tristeza suave, misturada com uma força antiga. Ali, sentiu que poderia chorar, mas não chorou. Apenas deixou a música entrar, como se lavasse por dentro os anos de solidão imposta. Sevilha trouxe calor, ruas estreitas e a energia vibrante de uma dança flamenca. Ela observou uma mulher mais velha dançando com uma força que desafiava o tempo. Cada batida do pé no chão dizia: "Eu ainda estou aqui." E pela primeira vez em décadas, ela pensou: "Eu também." Essa sensação era nova, quase desconfortável, mas profundamente libertadora. Em cada parada, descobria pequenas coisas que antes nem notava. O sabor de um café forte, o vento bagunçando os cabelos, o peso leve de um batom nos lábios. Não eram gestos grandiosos, mas sinais de que estava voltando para si mesma. Era como se cada cidade abrisse uma porta dentro dela, e atrás de cada porta havia uma versão esquecida, esperando para respirar. Rosalie dizia que envelhecer não era perder, era apenas trocar a pressa por presença. E ela entendia cada vez mais essa frase. Via-se rindo de forma espontânea, sentindo vontade de dançar, de escrever no caderno que comprou em Lisboa, de registrar pensamentos que nunca teve coragem de admitir em voz alta. Ali, longe das cobranças, sem precisar ser apenas mãe ou avó, ela entendeu algo simples. Não era tarde demais. Nunca é tarde para recomeçar. Mesmo aos 70, ainda podia ser dona da própria história, ainda podia escolher. E essa escolha era o maior presente que já se deu. Enquanto explorava as ruas de Lisboa, o celular vibrou pela primeira vez em dias. Era uma mensagem curta da nora, sem afeto, apenas um lembrete prático. "Você conferiu o jardim? O sistema de irrigação está estranho. Não havia um 'como você está?' Muito menos um 'sentimos sua falta'." Apenas a mesma frieza de sempre, como se ela continuasse sendo só a cuidadora invisível. Depois vieram outras mensagens, desta vez do filho. Curiosas no início, depois insistentes. "Mãe, onde você está? Está tudo bem? Por favor, nos ligue." Cada palavra parecia menos preocupação e mais desconforto por perceberem que ela não estava mais onde esperavam que estivesse. Ela leu, mas não respondeu. Sentia que aquele silêncio era necessário, quase pedagógico. Às vezes, é só quando o vazio se instala que as pessoas começam a perceber quem realmente faz falta. E ela, pela primeira vez, permitiu que eles sentissem essa ausência. Não por vingança, mas para mostrar que não era mais uma peça substituível. Entre todas as mensagens, uma chamou atenção. Era da neta. Diferente dos pais, Amélia não cobrava explicações. Ela só escreveu: "Vó, onde você está? Sinto sua falta." Havia ternura e empatia nessas poucas palavras. Um pedido sincero, sem julgamentos. Foi a única mensagem que fez o coração dela amolecer. Então, respondeu com simplicidade: "Estou viajando, querida. Vendo o mar que sempre sonhei." Não explicou mais nada, não deu detalhes.
Apenas deixou claro que estava bem. Foi um alívio sentir que, pelo menos para a neta, ela ainda era vista como pessoa, não como função. Os dias seguiram. As mensagens da família se tornaram mais longas, mais desesperadas. A nora enviou áudios. O filho ligava sem parar. Mas ela escolheu não atender. Sabia que, naquele momento, qualquer palavra dele seria apenas para tentar trazê-la de volta ao mesmo lugar de sempre. E ela não tinha mais intenção de voltar a ser figurante na própria vida. No fundo, sentia que aquele silêncio estava ensinando algo. Às vezes, é preciso se afastar para que as pessoas enxerguem o que nunca notaram quando você estava sempre por perto. E, enquanto tomava café com Rosalie, olhou para o horizonte e entendeu que dessa vez só responderia a quem realmente importava. Naquela noite, em Sevilha, ela recebeu mais uma sequência de mensagens. O filho agora soava cansado, quase ansioso. Mãe, por favor, nos ligue. As crianças estão preocupadas. Precisamos falar com você. Mas ainda não havia pedido de desculpas. Apenas uma tentativa de trazê-la de volta para o papel de sempre. Ela ficou olhando o celular por longos minutos. Não sentia raiva, tampouco tristeza. Era uma sensação diferente, quase madura, de quem finalmente entendeu seu valor. Então, respirou fundo e, sem pressa, abriu o gravador de voz. Não planejou as palavras, apenas deixou que saíssem do coração. David, eu não estou com raiva. Mas eu mudei. Passei a vida esperando ser vista e muitas vezes fui apenas o fundo da cena. Eu amo vocês, sempre vou amar, mas não volto mais para o lugar de quem fica esperando ser chamada. A voz saiu calma, sem tremor, carregada de uma verdade que não precisava de gritos. Fez uma pausa antes de continuar. Se quiserem que eu faça parte da vida de vocês, vai ter que ser de outro jeito. Não como a cuidadora invisível, mas como a pessoa inteira que sempre fui. Não sou velha demais para sonhar. Só nunca me perguntaram se eu ainda sonhava. Ao terminar, senti um alívio leve, quase doce. Era como tirar uma pedra antiga do peito. Não era vingança, não era castigo. Era apenas uma afirmação silenciosa de quem decidiu existir por si mesma. Apertou o botão de enviar e guardou o celular na bolsa, sem esperar resposta imediata. Depois, caminhou com Rosalie pelas ruas iluminadas. Falou sobre o som dos dançarinos de flamenco, sobre o calor que parecia abraçar as pedras antigas. E percebeu que a vida continuava, mesmo sem as respostas da família. Porque naquele momento, ela já tinha se escolhido. Enquanto a música ecoava ao longe, entendeu que aquele áudio não era apenas uma mensagem para o filho. Era, na verdade, uma carta para si mesma. Um compromisso de nunca mais voltar a ser só o que esperavam dela. E ao pensar nisso, sorriu com uma leveza que há muito tempo não sentia. Depois de semanas viajando, ela decidiu que era hora de voltar, mas não para retomar o mesmo lugar que havia deixado. Era diferente agora. Não voltava como quem foi vencida pelo tempo ou pela saudade, mas como alguém que aprendeu, enfim, a ser dona da própria história. Ao chegar em casa, a chave girou fácil na fechadura. A sala estava como antes, limpa e silenciosa, graças à vizinha Carol. Mas algo nela tinha mudado tanto que aquele espaço parecia outro. Era como se o ar carregasse uma nova energia, não mais a do peso, mas a da escolha. Não demorou muito para que David e Laura aparecessem. Vieram juntos, com um jeito contido, meio sem saber como agir. Quando entraram, ela os recebeu com um sorriso sereno, sem abraços apressados ou palavras que suavizassem o que precisava ser dito. Pela primeira vez, eles pareciam hesitar diante dela. David foi o primeiro a falar, a voz baixa, quase culpada. Mãe, nós não sabíamos que estava tão magoada. Eu sinto muito. Era simples, sem rodeios. Laura olhou para o chão, sem a postura arrogante de sempre. Não havia desculpas grandiosas, apenas uma tentativa de, finalmente, enxergá-la como alguém que sentia, que sonhava, que tinha limites. Ela os ouviu em silêncio, sem interromper. Não se apressou para dizer que estava tudo bem, porque não estava. Apenas respondeu com calma. Não é sobre estar magoada,
É sobre vocês acharem que eu não precisava estar lá. E sobre eu perceber que preciso estar na minha própria vida antes de estar na de vocês. Os olhos de David marejaram, mas ele não tentou argumentar. Apenas assentiu, como quem entende que algumas verdades não podem mais ser empurradas para debaixo do tapete. Laura respirou fundo e disse: "Queremos tentar de novo, do jeito certo." E ela, sem se comprometer de imediato, respondeu apenas: "Vamos ver com o tempo." Não houve abraços longos, nem promessas que soassem vazias. Apenas uma nova forma de se olhar. Eles ficaram por pouco tempo, sentaram à mesa, tomaram chá em silêncio e depois foram embora. Quando a porta se fechou, ela sentiu algo inesperado: paz, porque finalmente não estava mais tentando ser aceita. Estava apenas sendo quem sempre foi. Dias depois, Amélia apareceu na porta sem avisar. Trazia um sorriso tímido e um envelope nas mãos. Era um desenho dela na praia, com o lenço amarelo nos cabelos e o mar ao fundo. Na legenda, a neta escreveu: "Ela não voltou a mesma." E isso era o ponto. Ao ver aquilo, ela sentiu um nó na garganta, não de tristeza, mas de reconhecimento. Colocou o desenho ao lado da foto de Paul no aparador da sala. Ele entenderia, ela sabia. Afinal, sempre a lembrava de que sonhar não tem idade. Ficou olhando por alguns minutos e então pegou o caderno de anotações que havia comprado em Lisboa. Abriu uma nova página e escreveu no topo: "Coisas pelas quais nunca mais vou me desculpar." Anotou uma a uma. Querer espaço, querer mais, dizer não, ir embora em silêncio, voltar diferente. E no fim, escreveu em letras menores: "Nunca fui velha demais. Só nunca me perguntaram se eu ainda sonhava." Fechou o caderno devagar, como quem fecha um ciclo com delicadeza. No final daquela tarde, sentou-se na varanda com uma xícara de chá. Sentia o vento tocar o rosto com suavidade. Pela primeira vez em muito tempo, não esperava uma ligação, não aguardava ser chamada para nada. Não precisava mais provar nada a ninguém. A liberdade, descobriu, não estava nas cidades que visitou, mas na coragem de se escolher. Quando olhou para Amélia, que agora pintava no chão da varanda, percebeu que aquele simples ato de não se submeter mais já estava mudando algo na geração seguinte. Talvez a neta nunca precisasse passar pelas mesmas dores. E isso, pensou, já era uma vitória silenciosa. Mais tarde, pegou o lenço amarelo que havia usado em Sevilha e o amarrou nos cabelos. Não havia festa, nem motivo especial. Era só um gesto de quem aprendeu a se cuidar de novo. Ligou uma música suave, sentiu o corpo balançar levemente, quase uma dança. Uma dança tardia, mas cheia de sentido. E enquanto o sol se punha, ela entendeu de uma vez por todas. Não era sobre punir ninguém, nem sobre recuperar algo perdido. Era sobre nunca mais se deixar apagar. A vida, afinal, sempre oferece uma nova chance para quem tem coragem de abrir a porta. E dessa vez, ela estava pronta para entrar. E você? Quantas vezes deixou de sonhar porque alguém te convenceu de que já era tarde demais? Quantas vezes se colocou no fundo da cena, esperando ser lembrada enquanto o mundo seguia sem você? Essa história não é só dela. É de todas nós que, em algum momento, fomos tratadas como figurantes. Mas a verdade é que sempre há tempo para se escolher de novo. Sempre há uma porta que pode ser aberta, mesmo depois de décadas de silêncio. Talvez você não precise ir para outro país, nem cancelar passagens de ninguém. Mas, dentro de você, existe um lugar que espera para ser cuidado. Um sonho adormecido, uma coragem silenciosa, uma liberdade que ainda pode florescer. Então, pergunte-se: o que você faria se não tivesse medo de decepcionar ninguém? Qual seria o seu primeiro passo para se reencontrar? Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para recomeçar. E se quiser continuar recebendo histórias que inspiram, se inscreva no canal e ative as notificações. Ainda temos muito para viver juntos.